Quem é a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, que está grávida e é perseguida pelo dragão? Que visão é essa e o que ela significa? Nós estamos gravando uma série de vídeos sobre escatologia. Estamos estudando sobre o período da grande tribulação. Acompanhe aí no canal, na playlist Escatologia. Assista as aulas na sequência para você aprender mais sobre a palavra de Deus e as profecias a respeito do tempo do fim. A passagem do capítulo 12 de Apocalipse fala de uma mulher que está grávida sendo perseguida por um dragão de 7 cabeças. É claro que essa passagem traz toda uma simbologia que precisa ser explicada e detalhada para que possamos entender o significado dela para as nossas vidas. Vamos ler aqui a passagem. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus, de dia e de noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca águas como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs de pé na areia do mar. As principais observações dessa passagem são: a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela está grávida. O dragão vermelho com 7 cabeças. O menino que nasceu. A fuga da mulher para o deserto durante o período de 1260 dias. No versículo 14 vai dizer que é um tempo, tempos e meio tempo. A perseguição do dragão à mulher e o livramento da mulher. Com respeito a essa visão, muitas pessoas têm interpretado a mulher como sendo Maria. A Igreja Católica pensa assim. Outros acreditam que trata-se da própria Igreja. Alguns teólogos evangélicos acreditam dessa forma. Entretanto, há intérpretes evangélicos que acreditam que esta mulher trata-se do povo de Israel. Com relação à interpretação de que essa mulher trata-se de Maria,
O próprio texto depõe contra essa interpretação. O primeiro argumento que depõe contra a interpretação de que essa mulher seja Maria é que a mulher ela foi protegida durante 1260 dias. A Bíblia diz que depois que ela deu à luz o menino, ela fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado. E ali ela foi sustentada durante 1260 dias. Esse versículo também é confirmado no versículo 14, onde diz que ela seria sustentada por um tempo, tempos e meio tempo. Existem referências na palavra de Deus sobre esses 1260 dias. Outras referências falam de 3 anos e meio, enquanto outras falam de um tempo, tempos e meio tempo. Há ainda a referência que fala de 42 meses. Todos esses números, na verdade, eles simbolizam um período de 3 anos e meio, que é exatamente a metade do período tribulacional. A grande tribulação, ela será composta de 7 anos, porém, ela é dividida ao meio, em 3 anos e meio, que será o período mais terrível, onde acontecerão as piores coisas, os piores castigos acontecerão sobre a face da terra. E será nesse período que a mulher será perseguida. E ela vai se refugiar no deserto e ali ela será protegida durante esse período de 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, ou ainda por um tempo, 2 tempos e meio tempo. Todos esses números significam a mesma coisa, 3 anos e meio, que será o período da metade até o fim da tribulação. Então, Maria, ela não viveu 3 anos e meio no deserto, depois que teve Jesus. Isso nunca existiu, mas nós cremos que isso ainda acontecerá. Por isso aqui não pode estar se referindo a Maria como pessoa histórica que viveu no passado. Vários intérpretes protestantes acreditam que essa mulher significa a igreja, ou os salvos de todos os tempos. Eles relacionam esse texto com outras passagens da Bíblia que trata a igreja como a esposa, como a noiva do Cordeiro. Porém, essa é uma interpretação um tanto quanto incoerente, porque a palavra aqui diz que a mulher deu à luz um filho, e esse filho ele foi tomado para Deus. É claro que esse filho, nós todos concordamos que trata-se de Jesus. E quem trouxe Jesus ao mundo, na verdade, não foi a igreja. Na verdade, a igreja veio ao mundo depois de Jesus. A igreja foi inaugurada depois que Jesus ressuscita. Então, essa interpretação ela é incoerente e não nos convence sobre quem é a verdadeira identidade dessa mulher. A terceira interpretação a respeito de quem seria essa mulher trata-se da interpretação futurista, quando, na verdade, esses eventos ainda acontecerão no futuro. E que essa mulher, na verdade, está se referindo à nação de Israel, aos israelitas, o povo judeu. Essa é a interpretação mais coerente e condizente com todo o desenrolar da profecia bíblica. Porque Jesus Cristo veio de Israel, descendeu de Israel. Israel sempre foi aquela nação perseguida e que em diversos momentos da história da humanidade houve uma intenção por parte do dragão, que na verdade muitas vezes ele usava as nações, os inimigos de Israel, os reinos e os impérios da época para destruir a nação de Israel. Só que isso nunca aconteceu. Jesus, ele vem da linhagem piedosa e nasce para ser o Salvador do mundo. E isso entra em concordância com a própria passagem que diz que depois que o filho nasceu e é tomado para Deus, o dragão se volta contra a mulher. Aí sim, nós cremos que quando o dragão se voltar contra a mulher, como ele sempre se voltou contra a mulher no passado, ainda se voltará no futuro, que será no período da grande tribulação, quando o dragão começará a perseguir de maneira mais forte e contundente a nação de Israel, no intuito de exterminá-los da face da terra. Nós vemos pela palavra de Deus que o diabo ele usou de diversas artimanhas para tentar impedir o nascimento de Jesus. Não conseguindo impedir o nascimento de Jesus, ele vai tentar impedir a morte de Jesus na cruz. E isso é claro nas Escrituras. Depois que Jesus ressuscita, a intenção do diabo agora é exterminar Israel
para que as profecias relacionadas ao reino messiânico em relação a Israel nunca aconteçam. É por isso que ele persegue ainda hoje Israel e perseguirá ainda mais no período tribulacional. Essa interpretação de que a mulher vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas e a lua debaixo dos seus pés, é um tanto quanto semelhante com o sonho de José lá em Gênesis capítulo 37. Lá em Gênesis capítulo 37 fala que José teve um sonho em que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. O próprio pai de José interpretou esse sonho como sendo ele, a sua mulher e seus irmãos, representando ali a nação israelita do passado. O mesmo pode ser dito dessa passagem, que essa nação está aqui representada por essa visão que João teve, de uma mulher vestida de sol e com a lua sobre os seus pés, e as estrelas sobre a sua cabeça. Esta visão, essa passagem que nós entendemos que dentro do Apocalipse tem as passagens que são parentéticas, as passagens que explicam a obra de Deus, a relação de Deus com a humanidade. E essa é uma dessas passagens, em que Israel está presente na história lá no passado e estará presente também lá no futuro. As 70 semanas de Daniel, a qual nós já temos vídeo aqui no canal, você pode procurar aí e assistir, fala desse período em que Deus está lidando com Israel durante 70 semanas. E como já explicamos, ele já lidou com Israel durante 69 semanas. E lidará com Israel na última semana, que é a 70ª, a última semana, que significa 7 anos, que serão os 7 anos da grande tribulação. Nesse período, Deus voltará a agir novamente com Israel. Israel será como foi no passado, será futuramente, novamente, perseguido, e a intenção do dragão é exterminar o povo de Deus. Existem outras passagens do Antigo Testamento que há uma simbologia de Israel com uma mulher, uma esposa. Lá em Isaías fala que o Criador é o marido desta mulher, se referindo à nação de Israel. Quando Deus fala da infidelidade de Israel, ele sempre fala como se Israel fosse a esposa de Deus que está sendo infiel ao Senhor. É por isso que na Bíblia, em alguns casos, o adultério, a infidelidade, está ligada não propriamente às relações sexuais, mas à idolatria, que era o que Israel cometia contra Deus. Israel era infiel a Deus, como se uma esposa fosse infiel ao seu marido. E Israel estava sendo infiel por causa da idolatria que eles cometiam contra o Senhor. Aí, em diversas passagens, a idolatria, Deus trata como adultério ou prostituição, no sentido espiritual, claro. Lá em Ezequiel também fala que Israel é a mulher adúltera, que prefere os estranhos ao seu próprio marido. Ou seja, ela prefere os deuses estranhos do que o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, nós cremos que por todas essas passagens e outras muito mais, que não há tempo e espaço para colocar aqui, nós cremos que, na visão de João, ele está se referindo à nação que haveria de trazer o Messias. E essa nação haverá ainda de ser perseguida, mesmo após ter trazido o Messias, ela será perseguida ainda lá no futuro. E nós cremos que será durante o período da grande tribulação. E o dragão? Quem é o dragão? Bom, a própria palavra fala que o dragão é a antiga serpente, o diabo ou Satanás, aquele que engana o mundo. Aqui não há o que interpretar. A própria Bíblia fala que o dragão é o diabo. Os 10 chifres, na verdade, são 10 reis ou 10 nações. Chifre significa poder, governo. Por isso que sobre eles tem coroas, significando a realeza, o governo, ou os líderes das nações. A sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. Esta é uma simbologia da queda de Satanás. Quando ele é expulso do céu, ele leva 1/3 dos anjos com ele, que hoje são os demônios que nós conhecemos. O intuito do dragão sempre foi de impedir o nascimento de Jesus através da linhagem piedosa dos judeus. Porque Israel, no seu devido tempo, haveria de trazer a salvação ao mundo. Através de quem? Do Messias, o enviado de Deus.
Então veja que a palavra diz que quando a mulher estava grávida, o dragão vem e se coloca diante da mulher para devorar o seu filho. Mas ele não consegue, porque o filho nasce e é levado para Deus. Que foi o que aconteceu com Jesus. Os planos do diabo foram frustrados e Jesus executou a obra de Deus. Quando ele disse lá na cruz, está consumado, é porque toda a obra, todo o propósito de Deus foi concluído ali. A criança também não há o que se interpretar. Ali trata-se de Jesus, o Messias, que haveria de vir tanto para salvar quanto para governar as nações. Por isso que a palavra de Deus diz que o Filho é um homem que governará as nações com cetro de ferro. Com relação à fuga da mulher para o deserto, por conta disso não se aplica nem a Maria, nem à igreja, mas pode muito bem se aplicar a Israel, porque isso acontecerá no futuro, quando Israel será preservado durante 3 anos e meio no deserto. A Bíblia diz que será preparado um lugar onde eles serão sustentados durante 1260 dias. Como já expliquei, isso trata-se de 3 anos e meio. Lá em Daniel 7 fala também de um tempo, tempos e meio tempo. É a mesma terminologia usada em Apocalipse 12:14, que também fala que a mulher foi dado a ela asas e ela voou para o deserto e ali durante um tempo, tempos e meio tempo foi sustentada, simbolizando também 3 anos e meio ou 1260 dias. Os 1260 dias está também escrito em outras passagens da palavra de Deus, bem como 42 meses. Todas essas referências, 1260 dias, um tempo, tempos e meio tempo, ou 42 meses, acreditamos que significam literalmente 3 anos e meio, que é a metade do período tribulacional. Esse período de 42 meses, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio, nós acreditamos que é exatamente quando o pacto será quebrado. Ou seja, no início da tribulação será feito um pacto com Israel e todas as nações. O anticristo, o governante mundial, irá liderar essa união de nações para que haja um pacto, um acordo de paz. Israel fará parte desse acordo. Nesse primeiro momento, Israel terá a impressão de que estará diante do Messias, diante do Salvador. Com o passar do tempo, ele perceberá que ele não é o Messias, o Salvador, é o impostor. E esse pacto será quebrado. Israel passará a ser perseguido e aí sim ele tem que fugir para o deserto. Aquilo que Jesus disse, quando virem a abominação da desolação, fujam para o deserto. O mesmo acontece com as profecias de Daniel. E aqui também Apocalipse fala que durante esse período Israel terá que fugir para o deserto e lá ele será sustentado durante esse período específico, 1260 dias. É claro que isso não poderia se referir à igreja e a muito menos Maria como pessoa no período em que ela viveu. Porém, isso se encaixa perfeitamente com relação à nação de Israel, que é uma nação que será perseguida ainda lá no futuro de uma maneira ainda mais ferrenha comparada com aquilo que nós vemos hoje. Com relação às 2 asas, a palavra de Deus diz que foi dado à mulher 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar. Essas 2 asas, é claro, que é uma simbologia do livramento que Deus dará, ou da rapidez com que Israel conseguirá sair de onde está, dos territórios de Israel, da Judéia, e conseguirá sair para o deserto, onde será preservado, sustentado por Deus durante 3 anos e meio. Como eu já falei, Mateus 24 fala, quando virem o sacrilégio terrível, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. E é exatamente isso que está acontecendo aqui em Apocalipse. A palavra diz que a serpente ela passa a perseguir a mulher e da sua boca sai um rio de água para poder arrastar a mulher pela correnteza. Na Bíblia, rios, águas, sempre está relacionada às nações, a povos. E é isso que vai acontecer. Os povos, as nações estarão unidos ao anticristo para perseguir Israel. Mas Deus vai colocar a sua mão de proteção sobre Israel e eles não serão totalmente exterminados. Muitos morrerão, mas não todos. E aqui diz que o dragão vai se irar contra a mulher e contra o restante dos seus descendentes, que é exatamente o Israel atual. Mas aqueles que ficarem fiéis ao Messias e acreditarem verdadeiramente no testemunho de Jesus,
eles serão poupados. Então veja que o dragão, Satanás, ele sempre odiou Israel e sempre procurou exterminar Israel. Diversos governos, desde os egípcios, os assírios, os babilônicos, os persas, os gregos, os romanos e muitos dos atuais governos desejam ver o extermínio dos judeus. E é claro que Deus não abandonou o seu povo. Assim como não o abandonou no passado, não o abandona hoje ainda. E nem o abandonará no tempo final, quando a perseguição será ainda mais feroz. Todos os esforços do diabo e dos reinos deste mundo que pertencem também ao diabo contra Israel nunca serão plenamente concretizados. Porque Deus há de livrar o seu povo até o dia da redenção deles, até o dia em que eles se converterão verdadeiramente ao Senhor. A palavra de Deus diz em Romanos: irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Então nós cremos que as profecias, irmãos, elas se cumprirão cabalmente, de maneira completa, sem nada se perder ou ser esquecido. Se Deus promete na sua palavra que Israel acreditaria no Messias que haveria de vir, nós acreditamos que isso acontecerá. Se eles não acreditaram no início, quando Jesus veio a primeira vez em carne, eles vão acreditar próximo da vinda de Jesus, no final da grande tribulação, onde a palavra diz que eles clamarão, e aqueles que o traspassaram se converterão e adorarão o Senhor no dia da sua vinda. Então essa mulher, ela é, na verdade, aquela que esteve grávida durante séculos e séculos até dar à luz o Filho, Jesus, o Messias, o Salvador, o futuro rei, governador do mundo, que há de vir um dia para estabelecer o seu reino milenar. Nós cremos que haverá um milênio real. Isso será motivo de um estudo futuro, mas nós cremos dessa forma. Para isso, Deus preservará Israel, mesmo sofrendo as perseguições que eles vêm sofrendo através dos séculos. Um dia chegará ao ápice, onde todas as nações estarão reunidas para destruir Israel, para destruir aqueles que creem no Messias, porque nem todos crerão, nós sabemos disso. Mas aqueles que acreditarem verão o Senhor vindo nas nuvens. E ali sim, Deus converterá a Israel e se cumprirá isso que está escrito aqui na palavra. Então a mulher que nós cremos nesta visão é a nação de Israel. O filho é Jesus Cristo. O dragão é Satanás. E esse período em que ela será protegida será no período tribulacional, depois que o pacto é quebrado. Em 3 anos e meio, Israel será protegido por Deus para que o inimigo não consiga destruir completamente a nação de Israel. É isso que nós cremos e é assim que nós acreditamos. Eu sou Hildeberto e este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Gostaria de pedir que você ajudasse o canal se inscrevendo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, deixando o seu like, fazendo os seus comentários aí embaixo e ativando o sininho das notificações para quando lançarmos novos vídeos você ser avisado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.